Olá, meus queridos irmãos patriotas do nosso Brasil. Ontem, ocorreu mais um fato que, conforme a lei, não é algo lícito. O nosso querido Mito recebeu um oficial de justiça dentro da UTI. Algo realmente de se espantar, ou não, e para comentar a situação, o nosso querido Kleber Jacaré, que é advogado, nos passará informações a respeito do ocorrido. A circunstância foi inteligentemente conduzida pelo nosso presidente Bolsonaro. Veja um trecho do ocorrido, em seguida, veremos o que o nosso querido Jacaré explanou. Enquanto isso, já verifica a sua inscrição no canal Conexão Política, curte e compartilha esse vídeo, para mais patriotas saberem o que está ocorrendo em nosso Brasil. Vamos ao vídeo. Boa tarde. É uma citação e uma intimação. A citação é para o senhor tomar ciência dos termos da acusação e a intimação é para o senhor apresentar a defesa prévia no prazo de 5 dias. Tá? Eu tenho 5 dias para apresentar. Eu sei que a senhora precisa de justiça, por favor. Tá? Eu tenho 5 dias para apresentar a minha defesa prévia. 5 dias. É isso mesmo? O senhor é advogado, né? Não, não sou advogado, não. Não, digo assim, o seu advogado tem esse prazo, né? Em nome do senhor, tá? Ele faz a defesa comigo. Sim. Ele vai perguntar para quem sobre a defesa dele? Comigo. Sim. A senhora tem ciência que a senhora está dentro de uma sala UTI do hospital? Não, eu só conversei, pergunta. eu conversei com os seus advogados, os diretores do hospital, que eu estou aqui mandada, né? Mandada por quem? Por isso que eu chamo mandado. Não, você está mandada por quem aqui? Mandado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu Não, represento eu sou o o Supremo Supremo. Tribunal Federal. Quem é a pessoa do Supremo que mandou essa carta? O senhor sabe quem é? Não, se eu sei, relator. não, eu quero ter certeza. O relator, por favor, qual é o nome dele? O senhor sabe, está anotado aqui no Não, por favor, leia o nome dele para mim. Ministro Alexandre de Moraes. Então, a ministra Alexandre de Moraes deu uma missão para a senhora vir ao hospital e tomar minha assinatura, isso mesmo? Eu falei para ele que esse mandado fez pedido dia 11 de dezembro, de abril. Aí dia 12, o senhor não estava aqui, esse mandado está parado desde o dia 11. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não Sim, sabia. não, Tudo no Supremo é secreto. Então não Esse justifica. mandado aqui, ele não está em segredo de justiça. Tudo é segredo ou secreto. Tanto é que eu não tive acesso, meus advogados tiveram acesso em grande parte dos autos. Inclusive a minuta do golpe. Ninguém tem conhecimento da minuta do golpe até hoje. Mas ele, Apareceu uma minuta lá, que é aquela da Casa do Anjo, que é uma piada aquela lá. Vai ter uma nova minuta de golpe agora, que estaria no telefone do CID. O próprio Alexandre Moraes fala dela o tempo todo, mas não chegou para os meus advogados ainda. Mas o ministro tirou o sigilo dos autos. Bem, essa nova minuta de golpe não estão no sigilo que ele tirou. Porque é o seguinte, os inquéritos continuam. 6 anos de inquérito. O inquérito dura 6 anos. Vai durar mais quanto? Mais 10, mais 20? Esse eu não sei, então. Tudo bem. Então a senhora tem ciência que a senhora está dentro de uma sala UTI. Sim. O problema que eu tenho não é simulação. Eu levei uma facada há 7 anos e tenho problema até hoje. Graças a Deus me salvei novamente. Se demorasse mais um pouquinho, teria morrido. Tá? Tive um procedimento invasivo hoje de manhã, que não está funcionando, infelizmente. Vou para a sala de imagem agora, aplico contraste, etc. E eu poderia assinar mais tarde sem problema nenhum. Mas, como a senhora insistiu, não vou criar nenhum problema Porque eu para a estou senhora. trabalhando aqui, eu fui acionada em plantão. Eu sou a plantonista do dia, eu expliquei para os seus advogados, os diretores. Eu sou a plantonista do dia, eu recebi essa incumbência, né, de proceder a Incumbência não, desculpa aqui, a senhora me disse missão. Tanto é que Sim. eu duvido. A senhora já intimou alguém numa sala UTI na sua vida? Eu estava explicando lá para as pessoas, 7 pessoas que vieram conversar comigo, entre os diretores e pessoas do jurídico, que assim, às vezes a gente entrega uma notícia que a pessoa não está querendo receber, mas às vezes a pessoa já sabe. Essas informações já estão na mídia. Então, assim, todos os outros que estão... Meus advogados só sabem o que acontece depois publicam na mídia. Inclusive, inquéritos confidenciais, coisa secreta. Por exemplo, Mas não está secreto mais. Cadê o inquérito 13.000? A senhora não deve estar sabendo, a senhora não faz parte do Supremo, a não ser como chefe dos plantonistas, etc. Bom, inquérito 13.000 de novembro de 2018,
o Alexandre de Moraes classificou como confidencial, como secreto. Porque a minha acusação é que eu comecei a dar um golpe dia 29 de julho de 21, numa live onde eu ataquei o sistema eleitoral. Tá? Tudo começou lá, segundo a Polícia Federal e segundo o relator Alexandre de Moraes. Tudo começou lá. Agora, está faltando, né, já que atacar o sistema eleitoral, como eles me acusam, está faltando retroagir um pouco mais isso aí. Eu ataco o sistema eleitoral, a palavra certa não é essa, é critico. No mínimo desde 2012. Eu apertei uma emenda no passado, foi aprovada a emenda para ter um voto impresso. A senhora Dilma Rousseff vetou, o veto foi derrubado e depois o Supremo Tribunal Federal, acredite, por 8-3, diz que o voto impresso é inconstitucional. Eu quero o sistema eleitoral para o meu país igualzinho da Venezuela, igualzinho do Paraguai. E não esse sistema aqui está. Isso é crime? Criticar o sistema eleitoral passou a ser crime agora? E tudo começou no telefone do Cid, onde foram buscar um cartão de vacina com ele, pegaram o telefone. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Foi pego um tal de cartão de vacina. Que depois o PGR sugeriu e o Supremo arquivou. Eu não respondo mais nada sobre vacina. E a origem disso tudo é o inquérito do cartão de vacina. Tudo tinha que ser anulado daí para frente. Por menos de 1% disso, anularam a Lava Jato. O que o senhor relator quer? Ele quer me prender. Ele quer me condenar. Alguém tem dúvida disso? Alguém tem dúvida disso que ele quer? Acho que ninguém tem dúvida. Tá? Então o que acontece? A senhora não tem culpa de nada, por favor, me desculpe, se eu estou exaltado, me desculpe. Tá? Mas o que está em jogo não sou eu. O que está em jogo é o futuro do meu país. Eu apenas sou um obstáculo entre eu e o país. Eu e o país. Ele acha que me prendendo ou arranjando uma maneira de me tirar da vida pública, acabou já, acabou. Está tudo resolvido a questão do Brasil aqui. Não é assim. Eu nunca aceitei, né, os benesses do outro lado. Estou aqui, terminando aqui. Porque, até eu queria que Sua Excelência, ministro Alexandre de Moraes, eu sei que não faz parte do rito. Por que, Vossa Excelência, já que tem tanta certeza que eu sou um golpista, né? Aqui, apesar de não ter estado aqui de 8 de janeiro, vai ter patrocinado do Quebra-Quebra em Brasília. Que tal nós dois ao público, com toda a TV aberta, discutir esse processo todo, senhor Alexandre de Moraes? Todo esse processo, discutir, nós dois. Aberta não é igual a delação do Cid, aquelas secretas, que vai mudando a cada novo depoimento, vai mudando tudo. Nós dois. Já tem tanta certeza assim que eu sou um criminoso. Vamos lá. TV Globo, a mesma coisa. 2, 3 horas ao vivo, para me acusarem de tudo, de joia, de vacina, de baleia, tudo. Eu só quero meia hora, lógico que vou me defender, mas eu quero meia hora para falar do meu Brasil, que eu tenho uma proposta para o Brasil, para deixar esse povo parar de sofrer, que está aí, não pode comer nem ovo mais com esse governo. Olha só, imagine se eu tivesse o poder do Alexandre de Moraes. Eu ia quebrar o sigilo do ministro Benedito e perguntar para ele o que é a missão dada e a missão cumprida. Eu buscar trazer o Alexandre de Moraes para depor também. O que é isso aqui, Alexandre de Moraes? O que é isso aqui? Ou assim como outras autoridades do Supremo, perguntar o seguinte: interferimos sim, mas foi para o bem do Brasil? Ou seja, me tirar da presidência para botar esse cara que está aí, que está afundando o Brasil. Desculpa aqui, está machucando aqui, desculpa aí. Então, peço desculpa, senhora, mais uma vez. Eu vou assinar, ok? Mas uma medida de força. Eu podia esperar mais algumas horas, mas está sendo bom.
Hora, por Hoje é favor. dia 23 de abril. 12h47. Abril de 25. Que horas? 12h47. O nome da senhora, por favor? Cristiane. Cristiane, desculpa mais uma vez, tá, Luciano? A questão do corpo também, ó, presidente, agora. Pega pra mim aqui. É só isso? Obrigado. Aqui tá. Irmãos patriotas, agora ficamos com as palavras do irmão Kleber. Acompanhe. Eu vou mostrar para vocês este absurdo jurídico. E por que é um absurdo jurídico? E eu quero, desde já, parabenizar o presidente Bolsonaro pela sua coragem. Olha só, veja, a oficiala de justiça, foi até a UTI do hospital. Eu baixei aí nesse telefone. Neste aqui? Não você tá fazendo live. No que eu estou fazendo live não adianta, amor. Eu preciso desse aqui para eu mostrar agora. Manda aqui no do 61, por favor. E aí, o que acontece? O absurdo da oficiala de justiça ir até a sala da UTI onde o presidente está internado. E eu vou dizer por quê. Primeiro, a citação, ela tem que ser um ato válido. O que é um ato válido? O que é uma citação? Ela fez uma citação e uma intimação. E no vídeo dá para ver perfeitamente isso. Que ela faz uma citação e uma intimação. Citação é para você tomar conhecimento de todos os atos de que você está sendo processado e que está correndo uma ação contra você. E ela tem que ser pessoal. A intimação, se você tiver advogado constituído nos autos, não necessita de ser pessoal. Agora, veja só. O pessoal está escrevendo aqui, a direção permitiu. A direção só pode permitir com a autorização do próprio Bolsonaro. E é justamente aí que o Moraes cometeu o maior erro de toda a sua vida. Obrigado, amor. Cometeu o maior erro de toda a sua vida. Eu vou colocar um trecho aqui para vocês verem a hora que a oficial de justiça entra dentro da sala da UTI com autorização da direção, como falaram. Presta atenção. Cadê? Deixa eu colocar aqui do começo. E a intimação do senhor apresentar a defesa prévia no prazo de 5 dias, tá? Eu tenho 5 dias para apresentar. Eu sei que a senhora precisa de justiça, por favor, tá? Eu tenho 5 dias para apresentar a minha defesa prévia. 5 dias. É isso mesmo? Ele fala, o presidente Bolsonaro, vocês viram que ela entrou e estavam as pessoas da direção ali com um crachá do hospital. Por isso, eu estou vendo muita gente condenando o hospital, etc. Não seria possível isso sem a autorização do Bolsonaro da entrada dela. E veja o absurdo jurídico e o maior erro da vida do Moraes. Essa senhora, a mando do ministro do Supremo Tribunal Federal, entrou dentro de uma UTI. Kleber, para mim, é uma cortina de fumaça para abafar o caso do INSS com o irmão do Larápio envolvido. Não, Felipe Fonseca, não tem nada a ver com cortina de fumaça. É muito mais do que isso. Eles querem mesmo acelerar o processo, tem nada a ver com cortina de fumaça, com o irmão do Larápio, que isso vai continuar fazendo. Eles querem acelerar o processo porque eles estão desesperados. E o Bolsonaro entra e pergunta para ela, quer dizer então que eu tenho 5 dias para apresentar a defesa? Como é que o Bolsonaro tem condições de passar as informações para o advogado dele? Ele não tem nem condições físicas, nem psicológicas estando dentro de uma UTI. Isso significa que, pela lei, a citação ela é nula. E a citação nula anula todo o processo. Ah, Kleber, mas quem vai fazer a nulidade do processo são os próprios ministros do STF, então isso não vai acontecer agora.
Eu estou afirmando a vocês que o Bolsonaro permitiu a entrada para ele mostrar o absurdo que está sendo feito em todo esse processo. Antônio Carlos Alcântara, deplorável e repulsível, é capaz de já ter espalhado em todas as principais mídias mundiais. Exatamente. Obrigado pelo seu superchat. Isso já se espalhou para tudo quanto é canto, porque isso é o maior absurdo. E mais, está provado e comprovada a perseguição política e a violação aos direitos humanos. Uma pessoa que está numa sala de unidade de terapia intensiva, ela está sob cuidados médicos. Não é um ministro do Supremo qualquer que vai dizer se ele está ou não em condições físicas e psicológicas de assinar aquele documento de forma consciente. É a mesma coisa que você entregar para um silvícola, ou seja, um índio, que não tem condições de se defender, uma citação, ela não tem validade. Ah, mas Kleber, você está falando isso? Então prova, porque afinal de contas eu ouvi uma alçona da Coca-Cola, então o Reinaldo Azedo, falando o contrário de você. Você é advogado, mas você tem que provar. Então a gente vem aqui e pega o texto para vocês, para dizer, nulidade. Se a citação for feita de forma inválida, ou seja, sem a devida representação ou em situação em que a pessoa enferma não está apta a receber o processo, a citação será considerada nula. E aqui vem a diferença entre nulo e anulável. Bolsonaro é um exímio estrategista, ele caiu no laço. Esqueceu que o homem estudou a arte da guerra quando militar. Obrigado, doutor Magu, aqui pelo seu superchat. Portanto, o que é a diferença entre nula e anulável? O ato nulo, ele não tem validade durante a vida inteira. Ele é como se não tivesse existido. E já é a segunda nulidade, mas uma é passível de entendimento, que é o caso do impedimento. Por quê? O juiz Alexandre de Moraes está impedido de atuar nos atos. Isso já é uma nulidade que eu já venho falando há um bom tempo, que é nulo o processo por conta disso. Agora, se juntou a isso, há uma citação nula. E por quê? Ainda que Bolsonaro tivesse condições de ter ciência do que está escrito dentro daquele documento, e ele não é advogado, como é que ele vai ter condições de, em 5 dias, passar todas as informações necessárias para o seu advogado? Ele não tem condições sequer de se levantar do leito sozinho. Como é que ele vai passar as informações? Não tem. E quando você fala, muitos não entendem, mas a imagem do Bolsonaro ligado a equipamentos, se exaltando, tendo a sua pressão arterial aumentada, isso está no seu registro médico. E é o médico quem tem que dizer se ele esteve ou não em risco, se ele está ou não recebendo medicamentos, se ele está apto ou não a se defender em 5 dias. E esta forma absurda vai ser levado para o plenário do Supremo Tribunal Federal e para as cortes internacionais. E o Alexandre de Moraes está cavando a sua própria cova. A liberdade do ministro Alexandre de Moraes está em risco. É justamente nesse momento que você vê a figura ditatorial de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas aquilo que está escrito na Constituição não é balela, de que todo o poder emana do povo. Acontece que o povo brasileiro sempre foi um povo pacífico. E estas imagens que vão correr o mundo vão mostrar que este julgamento não é técnico-jurídico, isso é uma farsa. Agora nós estamos a 1 ano e 5 meses das eleições. Falta menos de 1 ano e meio. E nós temos aproximadamente, aí nós estamos já chegando no mês de maio, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Faltam 8 meses para acabar o ano. 8 meses para acabar o ano. E quando isso acontecer, nós vamos entrar em ano eleitoral. Hoje saiu mais uma pesquisa da Paraná Pesquisa.
O Lula derreteu. E junto com ele vão derreter todos os candidatos que estiverem ao lado dele. Sabe o que isso significa? Que vai ser uma lavada em 2026. E esses caras estão assim. E o desespero para querer citar o Bolsonaro é porque só faltava ele para a ação começar a correr. Entenderam? Só que agora, os advogados do Bolsonaro podem entrar com o pedido de nulidade dentro do próprio STF em relação à citação. E se isso for feito, pode também suspender e interromper o processo. Mas se eu fosse eles, eu questionaria isso mais tarde. Por que mais tarde, Kleber? Porque tudo aquilo que for feito no processo dali por diante vai ser invalidado, vai cair. Deixa o pau torar. Deixa eles acharem que estão por cima da carne seca. Teve um cliente que pegou uma das suas funcionárias roubando, mas roubando muito a empresa. Se ele mandasse ela embora, ela ia receber uma indenização milionária, porque é assim que funciona a desjustiça do trabalho no Brasil. E ela era doida para virar sócia dele. Eu falei para ele, deixa ela virar sócia. Mas como? Essa mulher está me roubando. Deixa ela virar sócia. Vamos guardar tudo. Eu, ardilosamente, deixei correr 2 anos do roubo juntando a prova e 2 anos ela como sócia assinando cheques e pegando dinheiro. Não deu outra. Depois ela entrou na Justiça do Trabalho querendo indenização. Era tarde, ela era sócia da empresa. Como é que ela podia pedir indenização para ela própria? O direito não se faz com atropelo, ao arrepio da lei. A gente tem que mostrar quais são as fórmulas. Não adianta nada vocês entrarem na linha do desespero. Bolsonaro é um homem abençoado por Deus. E a proteção dele não é só do povo brasileiro que o protege nesse exato momento. A proteção do Bolsonaro é divina. E você, irmão, irmã patriota, o que pensa a respeito do episódio em plena UTI? Deixe seu ponto de vista nos comentários, dá seu like, compartilha com o máximo de patriotas. Abraços, até nosso próximo vídeo.